Nosso convidado no Jornal da CBN, governador do estado do Rio de Janeiro, governador Luiz Fernando Pezão. Desde já a gente agradece pela sua gentileza de atender o nosso convite, estar conosco aqui no Jornal nesta manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. É um prazer estar falando com você e com seus ouvintes. E pelo que o senhor mesmo percebeu aí no noticiário, hoje num clima bastante tenso, à medida que temos essas várias manifestações aí de movimentos sociais contra o governo Temer, no momento de crise econômica, de que maneira tudo isso acaba impactando as negociações que precisam ser feitas, as conversas que o senhor tem tido com o governo federal? Milton, eu entendo e todas as reivindicações, eu sei que o momento é muito difícil, mas a gente acho que tem que aproveitar esse momento, esse grande momento de crise, onde nós estamos com quase 14 milhões de desempregados, principalmente o poder público de fazer as reformas que são necessárias para o Estado poder responder com investimentos como esses que são exigidos, não só aí em São Paulo, mas em todo o país, de mais moradia, de mais obras de infraestrutura. E hoje, principalmente o nosso Estado, está com muitas dificuldades hoje de fazer esse tipo de investimento que estão sendo exigidos aí, são exigidos em todo o país. Pois é, governador, inclusive, só que boa parte dessas manifestações é exatamente contra esses cortes de gás que têm sido defendidos, contra a PEC que está lá no governo federal. Quer dizer, por isso que eu fico pensando assim, a dificuldade que esse clima acaba gerando para que se consiga avançar nessas reformas necessárias, como o senhor mesmo citou, não? Mas isso não pode fazer nós recuarmos, arranjar soluções, discutir dentro do parlamento, mas não pode fazer com que que o país se afaste 1 milímetro dessa agenda. No Rio mesmo já houve esse recuo. Não, nós mandamos 22 mensagens, houve recuo em uma, onde o presidente devolveu, mas estamos negociando de ser reapresentada, o parlamento e a luz vai nascer da discussão, mas as outras 21 matérias vão ser discutidas. Ele achou, e toda a nossa bancada e os líderes de outros partidos, que a alíquota que nós colocávamos para equilibrar a Previdência, o fundo previdenciário, era muito excessivo e penalizava principalmente quem ganha menos. Mas nós vamos arranjar outras soluções onde esse déficit da Previdência ele seja que não seja em toda a sua totalidade, mas em boa parte minorada. Só que era a medida mais importante, não era? Dentro desse pacote, não era mais... Ela é a que traz mais recursos, mas eu vou te dar um exemplo. Nós, nessa medida, em 2017, ela traria 13 bilhões de reais. Ela representa 7 bilhões e as outras 6 bi. Mas só ontem, em conversas com deputados e com líderes, desses 7 bi, a gente viu que pode ser discutido quase mais 4 bilhões desses 7 que a gente perderia com essa taxação, fazendo outros cortes e outras taxações em outros setores. A gente está vendo a viabilidade constitucional dessas medidas e vamos tentar implementá-las. O que precisa ser feito, e eu acho que todo o país vai fazer, são os equilíbrios dos fundos previdenciários. A Previdência, as dívidas dos estados são, e como a gente conseguiu renegociar, mas o passivo atuarial, a dívida previdenciária dos estados, ela é quase 5, 6 vezes pior do que a dívida dos estados. Agora, governador, me permita confirmar com o senhor a seguinte informação. O senhor realmente ameaçou pedir intervenção do governo federal? O senhor ligou lá para o presidente Temer e fez essa ameaça?
Não ameacei. Eu conversei com o presidente Temer, conversei com a secretária do Tesouro Nacional, depois de passar 2 dias em Brasília, terça e quarta-feira, o dia inteiro. Na terça-feira à noite, o presidente Michel Temer e eu fiquei mais de 2 horas reunidos com o presidente Michel Temer e com o ministro Henrique Meirelles. Na quarta de manhã, estive de novo com o ministro Henrique Meirelles e toda a equipe do Tesouro. Já tinha pedido anteriormente, há uns 20 dias atrás, a equipe do Tesouro, o ministro da Fazenda, que enviasse toda a equipe do Tesouro ver as nossas contas, ver o que o Estado do Rio de Janeiro está passando. Mostrei as medidas que nós estamos tomando e pedi que nós tivéssemos um período de trégua do Tesouro Nacional. Eu sei que eles têm um receituário que tem que seguir, mas pedi para ver o que poderia, se tinha que cortar 100%, que cortasse 60%, cortasse 70%, mas deixasse pelo menos uns 30% para nós respirarmos e fazer essa travessia nesse momento de queda de arrecadação do país, de queda da atividade. Nós não estamos, Milton, numa situação que o próprio ministro me mostrou. Nunca houve na história do país, desde 1901, que ele me mostrou uma série que é mensurado o PIB, nós não temos menos 7%. Então é uma atipicidade, você tem que ter mecanismos para atravessar menos 7% de queda do PIB. Bom, mas o senhor disse que... Aí eu peguei e pedi, e ontem o Tesouro agiu da mesma maneira. Eu liguei para o presidente Temer e falei: presidente, eu não tenho mais condições, eu não posso emitir moeda, eu não posso colocar um déficit de 170 bi, eu não posso governar com medida provisória, o Estado está ficando ingovernável. E aí o senhor deu essa sugestão da intervenção do governo federal? Se é uma maneira dele ajudar o Estado, que ele me mostrasse uma maneira mais fácil de eu receber recursos da União. Eu não quero que a União me dê recursos extraordinários. Isso não resolve o problema do Estado. O problema do Estado é estruturante. Nós temos que fazer a reforma da Previdência. Nós já voltamos ao custeio de 2013. Não é trivial, é a maior reforma que foi proposta no Estado brasileiro. São as 22 medidas que nós mandamos para a Assembleia Legislativa. Agora, eu tenho que ter um período de travessia. O Estado do Rio não tem banco. Tem outros estados que ainda tem banco, conseguem fazer travessia. Eu não tenho como fazer se eu não tiver um período de transitoriedade até essas medidas a partir do ano que vem. Mas aí o que o presidente falou para o senhor? Então, falou que ia estudar ontem. Eu não estou propondo nada que seja, me assessorei com diversos economistas do país, diversos economistas que escreveram a lei de responsabilidade fiscal. O que eu tenho pedido, e infelizmente a burocracia é muito grande, Nós estamos há quase 1 ano e meio querendo securitizar a dívida ativa, securitizar a roda de petróleo. Não só eu, todos os estados no país, querendo fazer esse tipo de operações, e tudo a gente depende da Secretaria do Tesouro Nacional, que acha que impacta no primário. Eu tenho diversos pareceres dos maiores economistas do país que mostram que não impactam no primário. E a gente fica numa discussão interminável, e o Estado precisa... Eu tenho compromisso de folha de pagamento, tenho compromisso de mandar dinheiro para a saúde. Nesse momento de crise, Milton, o país, os estados e as prefeituras são mais demandados pela saúde e pela educação. O remédio que está lá na lei de responsabilidade fiscal é que eu posso reduzir jornada de trabalho e reduzir salário. Isso não vai resolver o meu problema. Nós estamos com um aumento de 19% na matrícula, de 28% no atendimento da saúde. Como é que eu vou demitir funcionário? Pois é, mas aí o remédio que está lá na lei de responsabilidade fiscal.
Aí teve essa conversa com o presidente, houve essa negociação, teve desbloqueio de contas agora, no final do dia ontem teve o desbloqueio das contas? Não teve. Não teve? Eu estou esperando para hoje, que até ontem nós estamos numa situação aqui, Milton. O dinheiro não foi desbloqueado ainda? Não, estava até o Tesouro arrestar tudo que ele é dívida do Estado. Isso é o quê? Aqueles 300 e poucos milhões? Que ontem à tarde pode ter sido desbloqueado porque eles arrestaram todo o recurso que entrou segunda e terça. Tá. O Estado está assim, eu estou numa calamidade pública decretada, calamidade financeira. Aí, do dia 26 até segunda-feira, que dá mais de 10 dias, nós estávamos arrestados pela Justiça. E segunda e quarta-feira fomos arrestados pelo Tesouro Nacional. Tem mais, foi o que eu mostrei ao presidente Michel Temer. Como é que numa crise eu não posso gerenciar o caixa do Estado e saber o que é prioritário para o Estado pagar? O senhor se sentiu meio traído pelo governo federal no meio dessa negociação, tudo isso acontecer? Não me senti traído porque são leis, e eles não fazem isso só com o Estado do Rio de Janeiro, fazem com todo o Brasil, mas eu acho que a gente vive um momento excepcional, por isso que eu tentei mostrar ao presidente Temer. Se precisa de uma lei, se chama o Renan e o Rodrigo Maia, que estava até comigo, e falou: presidente, se precisar de uma lei, eu tenho certeza, se esse é o problema do Tesouro, que ele tem que seguir a lei, a gente excepcionaliza no momento que o país tem menos 7% de crescimento. Mas da maneira que está, ninguém consegue governar. Tá, aí senhor, me permita aqui confirmar o seguinte: o senhor já tem o calendário de pagamento do salário dos servidores? Hoje à tarde, porque hoje que eu vou saber se foi liberado. Né, na quarta não sai o dinheiro ainda? Não, eu acho que a gente tem entradas de recursos que entraram no Tesouro. Eu acho que eu começo a pagar já a partir de hoje algumas categorias, mas o secretário de Fazenda, hoje à tarde, eu preciso ver o que entrou, se foi arrestado, se não foi, eu começo a estabelecer um calendário de pagamentos a partir de hoje do funcionalismo público. Tá. Governador Pezão, eu quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia e maior prazer sempre falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigado, governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, portanto, falando aí sobre essa crise financeira, essa discussão que teve com o governo federal e agora a tentativa aí de fazer o pagamento dos servidores.